Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, paz do Senhor pra todo mundo, espero que todos estejam bem. Estávamos com saudade de vocês, faz um tempinho que a gente não se vê, mas estamos aqui de volta, hoje com convidados, né? A gente já gravou um aqui com os apresentadores e hoje estamos com convidados, mas antes, tudo bem, Ju, com você? Com certeza. Tava com saudade do pessoal? Como que você tava? Tirando o Everton, tá com saudade. Aí, é que o Everton é baterista, né, cara? Geralmente baterista... Geralmente baterista dá mais problema, viu, gente? É brincadeira, não pense assim. E hoje estamos aqui com quem? Irmão! Tudo bem com você, irmão? A gente tava com saudade, faz tempo que a gente não se vê nem na vida real, né? E como que você tá, irmão? Tá tudo bem? Graças a Deus estamos bem. Para mim é um prazer, uma satisfação. Depois de vários convites, né? O irmão tava difícil. Mas deu certo, Deus preparou hoje para nós estarmos aqui e já tô me sentindo em casa. Ah, isso é que você é da casa, né, irmão? Aqui é tudo casa, seu. verdade. Aí a gente fica feliz que você tá aqui, viu, irmão? A gente sabe que passou um período um pouquinho complicado, a gente vai batendo um papo, Sim. mas estamos felizes de ver que você tá bem e que tá aqui com a gente. Tô meio gripado, viu, pessoal? Mas não é Covid, já é certeza, testado quase, tá? Então fiquem sossegados. E aí a gente vai conversando. Irmão, vamos lá. Quem é o irmão? Onde você nasceu? Passou a infância onde? Explica um pouquinho pra gente aí, irmão. Eu sou mineirinho aí lá Dos de queijos? Minas, dos queijos, pé rachado. Eu passei a minha infância no Paraná, um momento bom, gostoso, a gente vivemos ali no Paraná. Aí fui para Rondônia, ainda solteiro, encontrei a irmã Maria das Flores lá em Rondônia e me casei lá em Rondônia, uma cidade chamada Presidente Médici. Mas muito interessante. Caramba. Que casei no sábado e retornei na segunda-feira para São Paulo. Estamos aqui até hoje, Ah, irmão, não sabia se tinha conhecido a Maria lá em Rondônia? em Rondônia. Conheci ela em Caramba, irmão, Rondônia. saiu daqui Caramba. do Pra Sudeste buscar ela pra em ir lá. Rondônia, lá do outro lado. Às vezes o pessoal fala que não sabia nem que tinha vida lá em Rondônia. Só dinossauro. Na época eles falavam que era Índia, era tudo aquilo, mas nada disso. Aí achou a Rondônia é Maria a local benção. bom, achei, benção de Deus. Estamos aí. A gente não. Homem não grava muito esse negócio de ano, mas se eu não me engano, já vai para 35 anos de casado. Ô, Com a louco. glória de Deus. É tempo, hein? Tempinho bom. A vida, né? A Eu vida tenho dois. 30 de vida. Então, eu tenho 5 a mais de casado. Só de casado, irmão. E a Maria, tá bem, irmão? Tá Como que bem, a Maria tá? graças a Deus tá bem. Uma companheira, amiga, parceira, Cê é louco faz aí, a gente. obra com carinho. Então, tamo junto aí. Ah, legal. Maria, queremos você aqui, viu? A gente vai marcar isso aí também, irmão. Maria. Que bom, irmão. E aí, depois você veio pra São Paulo quantos anos, irmão? Eu vim para São Paulo, na realidade eu vim para São Paulo com 17 anos. Eu vim para São Paulo, né, de Rondônia, eu vim para São Paulo, aí eu retornei de novo para São Paulo, ou para Rondônia com 21 anos, aí foi onde eu casei, aí voltei casado, casei novo, 21 anos. 21 anos, irmão? Ô, louco. Mas 21 você não nasceu no berço evangélico não, né, irmão? Não nasci em berço evangélico. A minha mãe, o esposo dela, que é meu padrasto, né? Ele era crente, então ela... Com o tempo ela foi para a igreja, aí as minhas irmãs foi, a Nilza, a Neide, mas eu fui o último a ir para a igreja. É meu irmão. E aí já vamos perguntar um negocinho que a gente até gosta, né, Ju? Qual foi, irmão? A gente sabe que você jogava bola, né? Como que era essa história aí? Tinha time? Conta pra gente. Ah, sim. Na realidade, a gente tinha um time de futebol, né? Chamava-se os Vira-Copo. Não era o aeroporto não de Campinas, né? Não. Era outro copo. Entendi. É interessante, deixa eu já abrir um leque aqui. Tem pessoas que falam do passado assim com o maior prazer e com a maior alegria, né?
Não é essa, é só pra gente entrou no assunto e na época era muito descontraído, era aquela época gostoso, né? Mas eu era o dono de time, e a gente brincava, eu tinha 2 times, um time do society e um time do salão. Eu me recordo que a minha esposa foi pra igreja primeiro, e aqui os cultos eram na terça, culto de ensino na terça, né? E quinta e domingo. Aí eu tinha jogo na terça à noite. Aí ela dizia assim, leva eu, deixa na igreja e tal. Eu falei, não, não tem compromisso com você hoje. Eu vou pro campo e acabou. A gente ia pras quadras e eu não trazia ela, não... eu era bem da pá virada. A gente ia pro futebol. E ela orando, né? Eu me lembro, isso aí, para quem tem maridos, o esposo que não é crente, eu posso dar a receita para vocês. O que a Maria fez? A Maria fez uma carta. Naquela época não tinha negócio de WhatsApp, não tinha essas histórias, né? Não tinha Facebook, não tinha tecnologia. não tinha tecnologia. Era a punha, ela escreveu as cartas a punha. Eu me lembro que ela mandou para várias igrejas. De cabeças em que eu lembro, ela mandou uma carta para Rondônia, para o Mato Grosso, mandou uma carta para Minas, para um pessoal lá da igreja de Minas, com meu nome, para pôr meu nome na oração que ela precisava de um milagre, precisava que Deus me salvasse. E é tanto que quando ela fez essa carta aí, e as igrejas começaram a orar, aí eu cheguei em casa para ela e falei assim, você não sabe da maior? Eu assinei um compromisso de estar jogando também nas quintas. Eu fechei com o pessoal lá de São Rafael. Nossa. E na quinta-feira eu vou estar jogando também pro time de São Rafael. Ela falou, não acredito, Sala, o único dia que você me leva nessa semana foi problema seu, se vira. Aí na primeira quinta que eu fui, eu não conhecia ninguém, só o moço que tinha me chamado, que era o Elias, né? O que comandava o time. E naquele primeiro dia que eu cheguei lá, quando a gente jogamos o nosso primeiro quadro, quando o segundo quadro entrou para jogar, deu briga. Aí o pessoal saiu com revólver para todo lado e eu escondi debaixo da mesa, tirei minha camisa, escondi lá debaixo da mesa, fiquei lá tremendo de medo, porque quem não tem medo, né? Mas graças a Deus não deu só o bafafá, a gente veio embora. E eu não fui mais, não voltei. Na outra quinta ela perguntou, e daí, você não vai pra igreja? Você não vai para o jogo? Eu disse, não vou não. Eu fui contar para ela o ocorrido, ela falou assim, pois é, naquele momento eu estava com meus joelhos dobrados dentro do meu quarto, orando ao Senhor, falando para Deus essa causa, essa questão. Então, minha querida, você que está em casa, você que está nos assistindo, que tem o seu esposo que não é crente, não briga com ele, não entre em confusão. A Maria nunca brigou comigo. É muito pelo contrário. O William e Júnior, eu levava meus amigos de futebol para casa. Sabe o que ela fazia? Ela cumprimentava cada um, perguntava para as esposas como é que estava. Ia, fazia lanche para eles, trazia para nós, servia nós com carinho. Deixava de vir para a igreja para atender meus amigos. E com isso ela me ganhou. Com sabedoria, isso, né, irmão? Sabedoria. Eu me lembro, William, que eu estava no Guaracá. A gente estava jogando contra o time do Nagumo. E sem mais nem menos, eu saí da quadra com dor. Eu tive que ser substituído com a dor imensa. E fui no banheiro, urinei sangue purinho. Sangue. Aí eu voltei de novo, melhorou um pouco. Eu voltei, fui jogar. Na hora que eu fui jogar de novo, começou a dor nas costas. Eu tive de sair correndo. E na hora que eu ia ao banheiro, eu urinava sangue. A partir daquele dia, nunca mais eu pude jogar bola. Já era Deus trabalhando na minha vida, eu não sabia. Sério, irmão? Era Deus fazendo o impossível. E aí, por intermédio da oração da Maria. Oração da Não Maria. da Oração Maria. É um negócio bonito, igreja, né? Você falou, né? eu não sabia dessa, né? Que ela... A gente já nota o cuidado, né? Que as pessoas... que a esposa, que ela, no caso, teve com você, né? De mandar carta, né? Porque é um trabalho. Às vezes, hoje em dia, a gente vai Sim. escrever 2 linhas. Fala, nossa, Já se tivesse cansa, como né? digitar, né? Era mais fácil. E ela mandou carta pra várias igrejas pedindo oração por você, não brigava. Então, a gente já vê a questão que a gente bateu o papo da sabedoria, né? E de realmente cuidar e esperar o tempo de Deus, né? Que eu acho que, às vezes, até pra gente, isso não só na questão de, às vezes, aguardar uma conversão e tal, mas no geral a gente é muito imediatista, né, irmão? O que você acha? Sim, exatamente. E outra coisa, por exemplo, hoje tá mais ou menos assim, nós estamos vivendo uma época, não, já que
Deus não faz a obra, já que eu vou me separar, eu vou largar dele, vou... Então as pessoas estão desistindo muito fácil, desistindo de tudo muito fácil. E você colocou algo bem importante que não tem paciência para esperar, né? A gente quer tudo para ontem e com Deus não é assim. Eu aprendi que com Deus não é assim. Eu tava até vendo também essa semana na internet que o número de divórcios no meio cristão se igualou com o pessoal secular, vamos dizer assim. Porque o pessoal realmente não tem paciência no casamento de, sei lá, vou orar pra que haja mudança. Não gostou? Separa, vou tentar arranjar outro. E fica muito nessa de falta de carinho, falta de respeito, que nem a irmã Maria. É uma atitude louvável dela. Colocar seu nome pra oração pra Deus transformar a sua vida. Meu, é um carinho sem tamanho. Ficou meio banalizado, né, irmão, É. o casamento hoje, né? A gente, pegando esse gancho, né? As pessoas acham que o casamento hoje é igual qualquer coisa, né? Uma roupa que você troca. E aí, não gostei mais, não deu mais certo. Ou, já não curto mais, vamos trocar. E com Deus não é assim, né? E se existissem mais Marias aí no mundo, né? Que cuidassem hoje em dia, né? Pessoas como a Maria que cuidassem dos seus maridos dessa forma, com paciência, com carinho e não com julgamento, né? Com cuidado mesmo, que é o que a Bíblia manda a gente fazer, né? Então, hoje eu vejo no meu ministério, a minha chamada, eu vejo a Maria tem uma parcela muito grande, porque se ela não tivesse paciência, não tivesse entrado por esse caminho que o Júnior falou, hoje talvez eu não estaria aqui. Hoje eu não estaria aqui batendo papo com vocês. O que acontece, Júnior? Hoje tá a juventude de hoje. A juventude de hoje está mais ou menos assim, ó. Não, a gente vai casar, vamos ficar noivo, vamos casar. Se não der certo, separa. Já sai no início com esse propósito. E você já está decretando a sua falência no casamento. Porque você fala, não, eu vou casar. Se não der certo, separa. Não, não é isso. Vamos casar e vamos viver até que a morte nos separe. Você tem que ter, na caminhada, você vai passar por um processo difícil, mas você tem que acreditar que Deus é poderoso para mudar. E eu tenho uns testemunhos bons aqui que a gente vai entrar nele, com certeza, hoje. Aí sim. e, irmão, vamos... a gente sabe, não era da igreja e tal, tinha o time. E como que foi esse processo? Você falou que começou Deus começou a mudar, a trabalhar na sua vida, e você teve esse problema de saúde, começou a urinar sangue. Como que foi esse processo da conversão aí? O momento que você... nesse momento você não tinha, quando você começou a urinar sangue, você não tinha ainda noção do que estava acontecendo, né? Na sua cabeça era só uma doença, uma pedra no rim, alguma coisa assim, né? Você não tinha noção que já era Deus trabalhando, ou tinha? Não, eu não tinha noção nenhuma. Eu fiquei muito preocupado porque quando eu saía da quadra, ou da quadra society, ou da quadra de salão, que estava correndo ao mesmo tempo, eu ficava normal, não tinha esse problema nenhum mais. Eu entrasse na quadra e começava. Mas aí eu não dei ouvido, o que acontece? Eu me lembro que a Maria me chamou para me vir no Planalto, e eu vim no culto no Planalto, eu acho que foi num domingo. E quem pregou naquele dia foi o Josuezinho, o filho do pastor Newton. Nunca me esqueço. E ele fez um apelo. Aqui tem uma pessoa que está passando por um processo difícil. E aí, William, o que acontece? Deus começou a me apertar na quadra e no jogo, eu não dei ouvido. Aí Deus começou a mexer no meu financeiro. Eu tinha, na época, 2 carros. Tinha o meu trabalho de passeio. O de trabalho, eu me lembro que eu fui para Mauá levar o pessoal para trabalhar, ele quebrou debaixo do viaduto. Aí eu vim e peguei o outro. Falei, não tem problema, deixei o outro, guinchei, deixei na oficina e peguei o outro carro novo na época. Quando eu estou saindo passando de novo debaixo do viaduto em Mauá, o carro quebrou no mesmo local. Nossa. Caramba. Aí lógico, eu não servia a Deus. Eu falei, não pode. Não pode. Acontecia o mesmo episódio no mesmo local. Com um carro diferente. Um carro diferente. Né? Então eu trouxe o outro para arrumar.
E dali pra cá, meu amigo, as coisas foi despencando. Eu fui perdendo tudo que eu tinha. Perdendo assim, mas perdendo mesmo. E aquilo ali começou a mexer comigo, né? E eu vim na igreja à noite, o Josuezinho terminou de pregar, fez o apelo, e ele, não contente, ele desceu, estava no último banco, ele desceu, ele foi lá no último banco. Ele olhava, me encarava e falava, o que esse cara quer comigo? Eu não... Na realidade, você vem para a igreja pela primeira vez, você não tem noção de nada, você não sabe, você não tem experiência, né? Ele ia, olhava, me olhava, passava a cabeça, e aí terminou o culto, eu fui embora, e aí veio de novo, não demorou muito tempo, nasceu a Jennifer nasceu, ela ficou 12 dias no UTI, uma situação bem delicada, passamos. Aí a Maria pensou, agora Deus vai quebrar ele vai se chegar. Mesmo assim, não teve jeito, não cheguei. Mas eu me recordo que eu estava indo para Igaratá. A Neide mudou para lá, minha mãe, e todo final de semana a gente ia para lá. Aí quando eu estava indo na Dutra, parou tudo, fechou tudo a Dutra, e por ironia do destino, eu peguei o acostamento. Deus faz tudo certo. Deus cria. Na realidade, esse tempo eu estava pregando uma mensagem que Deus me deu. Eu falei que Deus cria situações e põe você bem no centro dela. Eu lembro de Jó? Deus criou uma situação e colocou Jó no centro. Eu peguei o acostamento, fui indo. Aí parou. Na hora que o trânsito parou, que eu olhei de um lado, tinha um acidente. Um caminhão tinha capotado. E o senhor motorista tinha morrido. E estava ao lado, assim, ó, bem ao lado do acostamento. Eles não tinham tampado ele ainda. E o carro parou. O trânsito parou bem em frente. Eu fiquei olhando. Quando eu olhei para aquela pessoa morta ali, Deus começou a trabalhar na minha vida naquele dia. Naquele sábado, eu ouvi uma voz dizendo assim, dentro do meu carro, só não era evangelho, só a Maria orando por mim. E eu ouvi uma voz dentro do meu carro, falou no meu ouvido assim, pensou se fosse você? Aonde você estaria hoje? Aí minha perna tremeu. A perna tremeu, aí eu comecei a entender que Deus estava me chamando para alguma coisa. Eu falei, não pode, eu não estou ficando doido, eu ouvi voz falando comigo dentro do meu carro, e a voz falou nitidamente, se fosse você, esse acidente, onde você estaria hoje? E a partir dali, Deus trabalhou na minha vida. Foi no final de semana, tinha uma festividade lá em Santa Isabel, em Garatá, e no apelo a gente aceitou Jesus. Deus fez uma mudança, transformou minha vida. No mesmo final de semana, irmão? No mesmo final de semana. Caramba. Isso aí foi no sábado, no domingo, sábado à noite tinha um congresso, no domingo à noite eu fui para a igreja, e Deus transformou a minha vida. E é muito interessante, eu costumo falar que cada pessoa Deus trata de uma forma. Você vê que tem pessoas que ele vai para a igreja, ele tem o vício de beber, de fumar, e ele demora, né? Vai longas datas para se libertar. Tem pessoas, Deus me libertou na mesma noite. Quando eu aceitei Jesus no domingo, o pessoal ofereceu cerveja para mim, quando eu peguei o copo me deu nojo, deu ânsia. Eu já não consegui beber, já não consegui fazer as coisas que eu fazia. Eu cheguei em casa, William, eu tinha mais roupas. Eu era São Paulino doente, roxo. E aí eu fui já pegando, montuando tudo pra fora. A minha carteira de São Paulo... Que ano que era isso, mais ou menos, irmão? Só pra... Eu acho que era em 94, por aí. Ah, não, isso daí... Você ainda parou na época boa, então, irmão. Eu parei... Se tivesse parado em 2007, aí você tinha parado no tempo certo. Pra vocês terem noção, o teste... Eu aceitei Jesus, o São Paulo ia jogar do outro domingo ia disputar o Mundial lá fora. Contra o Barcelona? Contra o Barcelona. E aí o que acontece? A minha esposa fez um teste, eu não sabia. Ela fez um teste, vamos ver se ele se ele crente o mesmo, jogo. se ele converteu mesmo, ele não vai querer. Aí passou na hora do jogo, não liguei a televisão. Ela falou, você não vai assistir o jogo? Eu falei, não. Tirou do meu coração, tirou tudo. Caramba. Tirou tudo. Caramba, irmão, que eu ganhei uma camisa, porque o que acontece? Naquela época, não sei se vocês sabem, a Argentina estava numa fase muito alta de futebol,
E eu ganhei uma camisa da Argentina, coisa mais linda, profissional. E eu só vestia aquela camisa quando eu ia disputar no final de algum campeonato. Eu usava aquela camisa. Quando eu colocava aquela camisa, o povo vibrava, porque era uma coisa muito linda ela. E foi uma das primeiras que eu peguei, macei. Jogou tudo fora, irmão. Tudo. Então, sua mudança foi radical. Radical. Eu falei o seguinte, William, eu comentei com alguns novos convertidos que quando eu aceitei Jesus, Jesus me pegou pelo calcanhar, virou de cabeça para baixo e me sacudiu e jogou tudo pro chão. Tudo. Porque é tanto verdade que quando eu trabalhava na rua, né? Quando eu ia beber água, alguma coisa nos bar, e vinha aquele gosto de cheiro entre que os caras não lavam direito o copo, né? Normal. Fica aquele cheiro forte de pinga. Eu sentia nojo, dava ânsia, eu não conseguia tomar nem água. Então, o que acontece? Quando Deus me chamou, chamou mesmo, de verdade, transformou a minha vida, assim, na mesma noite. Foi a transformação, sim, radical. É porque, às vezes, as pessoas acham que... igual você falou, na verdade. Deus trata com cada um de uma forma diferente, né? Sim. Mas, às vezes, as pessoas acham que Deus não muda, assim, radicalmente, né? E a gente vê na sua história que realmente são coisas que... pela vida que você levava, por exemplo, você era totalmente dentro ali do futebol, né? E simplesmente mudar a ponto de já não se interessar. Não que às vezes você não põe lá e assiste um jogo, mas assim, a ponto de simplesmente deixar de lado o jogo pra fazer uma outra coisa. Realmente é uma transformação, ainda mais no tempo, né? Igual você falou, você viu o negócio do o tempo que o São Paulo estava, digamos assim, né? Que a gente acaba acompanhando mais quando o time tá bem. O tempo que foi que você viu lá no sábado o acidente, no domingo já se converteu. Então, Deus fez uma mudança muito rápida na sua vida. É impressionante mesmo. E eu acho que é até um ponto que o Saulo falou que eu achei interessante, que muitas das vezes a pessoa não se deixa ser transformada. Então, tipo assim, ela recebe um tocar do Espírito Santo, que seja, recebe a palavra profética, Deus tá falando com ela e ela fala, eu acho que não é pra mim, eu acho que não é agora. E por conta de falta de ação dela, ela acaba não recebendo o que Deus tem de fato pra ela naquela hora. Realmente o deixar Deus tocar na sua vida é de suma importância, viu, gente? Mas acho que você nem teve essa opção, né, irmão? Você nem... Quando foi ver, já tá rápido, visível, já tinha. Agora eu vou te chamar, em vez de chamar de Saulo, vou chamar você de Paulo agora. Foi muito rápido. É porque, na realidade, Júnior, faz sentido, por exemplo, de repente Deus quer fazer algo na minha vida e eu endureço meu coração e vai passar um processo, vai demorar. Quando você vê em Apocalipse que diz que eis que estou à porta e bato, aquilo ali é para crente, não é para não crente. Eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir e abrir, eu entro, ceio contigo, você comigo. Então, é Deus falando, se você abrir a porta do seu coração, meu filho, eu entro e faço uma mudança na sua vida. Mas eu tenho que abrir a porta. Querer. Eu tenho que querer abrir a porta, ouvir. Na realidade, hoje, essa correria que nós estamos vivendo, poucos que escuta a voz do Espírito Santo falando com ele. Então, aí está o segredo, né? Você ouvir, parar, ouvir, falar, peraí, Deus está falando comigo. Tem pessoas que eu estava conversando com as pessoas esses dias e falou, não tem essa experiência. Não tem experiência nenhuma com a voz do Senhor. Então, como é que vai ter uma mudança? E como Deus vai fazer uma obra se eu não deixo, não dou lugar, não dou vazão para Deus fazer, né? Justo. Não, legal. Que história. Você vê, a gente se conhece há muito tempo, né, irmão? Nunca sei. A gente conhece alguns pontos aí no meio do caminho, mas não conhece a história mais a fundo. E aí, depois que você se converteu e tal, e aí você foi pra Rondônia depois? Depois de bem tempo, a gente fomos pra Rondônia, uns 15 anos atrás, né? Mas antes, por exemplo, antes de eu ir pra Rondônia, eu me lembro quando eu me converti, quem estava dirigindo a igreja do Planalto era o pastor Ademar.
E era numa quinta-feira, parece que era numa quinta-feira, ele tinha chamado alguém de fora, não sei se era quinta ou domingo, não me lembro mais. E alguém trouxe o meu nome pro pastor que eu queria dar um testemunho, né? Eu me lembro que no meu testemunho eu tomei quase todo o tempo da irmã e foi uma benção pela primeira vez. E aquilo eu achei lindo, entrou no meu coração um desejo, uma vontade de pregar, né? Eu falei, eu vou ser pregador, eu quero pregar. Quando eu via o irmão chegando na igreja para pregar, de terno, gravata, eu vi eles pregando, eu chorava. Eu falei, meu Deus, um dia eu quero estar lá. E quando eu comecei, Deus me chamou para o Ministério da Palavra, a Maria, os pessoal da igreja, você tem que ser batizado com o Espírito Santo. Eu disse, o que é isso? Como é que é isso? Não, você tem que buscar, você tem que ser batizado com o Espírito Santo, você tem que... meu amigo, aí foi cruel, viu? A gente vai entrar nessa parte aí já, irmão. irmão. Aí nós fomos para Rondônia. Eu fui para Rondônia, a gente saímos para Rondônia, o John era novo, né? Meninão novo ainda, a Jennifer. E a gente fomos para lá no propósito. Nem minha família, ninguém sabia que a gente ia para lá. Deus começou a mostrar em sonho, mostrar para Maria, falar com ela. Um dia mostrou para mim. Eu estava dormindo, eu vi, né? A gente morando numa cidade que tinha um rio. O rio cortava a cidade no meio. E a gente começamos a observar e a Maria falou, acho que a gente vai para Rondônia. E a gente fomos para Rondônia, chegamos lá, foi uma das maiores experiências nossa, William. Uma das maiores experiências foi um ano, moramos um ano certinho em Rondônia, mas foi um ano que a gente viu Deus fazer prodígio, Deus viu. Eu me lembro, olha só que interessante, eu recebi um convite para pregar numa igreja lá em Ji-Paraná, mas já afastado, uns 5 quilômetros da cidade. E o local era tudo de chão. O motorista foi nos buscar na casa da minha sogra e chegou lá, não achou o número. Deus faz uns negócios que você não consegue entender. E a hora avançada, e vocês sabem que, quem me conhece aqui, o Joel, vocês me conhecem, eu não sou de dar furo. Se eu der furo com alguém, é porque eu estou ruim, estou mal. E eu esperei, já quase a hora do culto, eram uns 4 quilômetros de a pé, a gente tinha que ir, barro, estrada de chão. Aí pegamos um guarda-chuva, debaixo de chuva e fomos, né? Quando nós estávamos chegando para atravessar para a igreja, tinha eu acho que vocês não conhecem, uma ponte lá, era de madeira, era um pau redondo, e você tinha que passar em cima, sem guarda-mão para nada para escorar. Aí na hora que a Maria chegou e olhou, falou, como é que não passar aqui? Eu falei, não, eu já passei aqui. Eu falei, eu estava em São Paulo, Deus me mostrou nós passando num local desse. E a gente passamos assim, ó, eu segurado na mão do Johnny, a Jennifer do outro lado, e a Maria na mão do Johnny, foi assim, ó, a gente seguramos na mão e fomos de lado e atravessamos a ponte pro outro lado. Caramba. Falei, não, Deus já me mostrou passando num local desse. Não é a primeira vez, eu passei assim quando Deus me mostrou. E quando nós chegamos lá... E passou direto, ninguém caiu não, irmão. Passamos direto. Bem Indiana Jones. Passamos. E aí nós fomos pregar, eu me lembro, tem mensagem que você nunca esquece. A mensagem que te marca na vida, você não esquece. Eu preguei o Salmo 34, 19. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todos. E a gente vivendo debaixo de uma aflição tão grande... E tendo que pregar, Meu Deus do céu. Passando aperto, falando que Deus cuida. Passando aperto financeiro, passando situações muito difíceis. E meus meninos não adaptou, estado crítico. E eu preguei naquela noite. Mais interessante que, quando eu terminei de pregar, o pastor colocou a igreja de pé e disse assim, o pastor Saulo vai orar. Vem para frente, o pastor Saulo vai orar. Você que não é batizado com o Espírito Santo, você que precisa de um renovo, você que precisa disso que ele falou hoje aqui, vem para frente. Jesus vai fazer. E na hora que eu peguei o microfone, que eu comecei a orar, Jesus não batiza uma mulher com o Espírito Santo na minha frente. E você e orando, ainda eu não não era. Aí eu baixei o microfone e fiquei olhando para Jesus. Me ajuda, né? Jesus, eu não sou batizado. Eu não sei se ela era batizada, Deus renovou.
Se ela não fosse era. batizada, ela foi batizada naquele momento na nossa frente. O pastor começou a pular e, irmãos, Jesus batizou com o Espírito Santo, eu, Jesus, e eu. Então a gente teve, assim, bastante experiência. Eu me lembro uma outra, em Rondônia mesmo, eu cheguei numa congregação, numa subcongregação, e eu cheguei lá, a minha esposa não pôde ir, foi eu e a Jennifer, e ela louvou o Senhor. E no final no meio do culto do trabalho das irmãs, elas deram oportunidade para uma irmã, e a irmã pegou. Não, a irmã nem sabia falar direito, sabe o pessoal do interior? Irmão, eu não podia ter criança, Jesus me deu. Olha aqui, mas aí começou a chorar, desabou a chorar. A gente ficou sem entender. Aí no final as irmãs me chamou, porque elas tinham uma pregadora, né? Me chamou e falou assim: Pastor Saulo, ora para essa criança. Eu peguei a criança recém-nascido na mão. A criança tinha lepra. Eu nunca tinha visto aquilo. Bebezinho com lepra. Lepra da cabeça aos pés, todo pescoço, orelha. De perto assim eu nunca vi também, irmão. Eu nunca tinha visto, né? Pela primeira vez. Aí eu falei para as irmãs, fecha uma roda aqui ao meu redor. Elas fecharam. Eu levantei a criança para cima e falei assim: hora que Jesus está curando, agora. Quando eu falei isso, a minha mão começou a esquentar. Esquentou a mão, o braço. E eu senti aquele calor subindo para a criança. Aí entreguei na mão da mãe e falei assim: você vai voltar aqui e vai dar o testemunho que Deus fez. E ela foi para a cidade, para Porto Velho, o menino ficou ruim. Ela estava mais ou menos quase 600 quilômetros da cidade que eu estava. Quando ela chegou na cidade dela, o menino arruinou. Ela foi às pressas para Porto Velho. Quando chegou que o médico desembrulhou a criança, tirou o agasalho da criança, o que essa criança tem? A criança estava limpo do pé à cabeça. Não tinha nada. Que bênção. Nossa, que bênção. Amém. Então, Deus fez coisas grandes lá. Deus fez coisas grandes. E você ficou 1 ano lá, né, irmão? 1 ano certinho. Ficamos 1 ano. Inicialmente você saiu daqui pensando em ficar mais tempo? A sua ideia era ficar definitivo lá? A minha Como ideia é que ficar era? definitivo. Mas olha só, eu fui na frente, né? Eu fui primeiro e a Maria foi com a mudança atrás. Mas quando eu desci na cidade de Ji-Paraná, que eu desci do ônibus, isso aí é bom vocês, é um testemunho lindo para vocês. Quando eu desci do ônibus, uma voz falou nitidamente comigo. Eu ouvi a voz. Não é que eu ouvi a voz falando: homem, te trouxe você para esse lugar por pouco tempo. Pouco tempo. Aí quando a Maria chegou com a mudança, e a minha sogra, meus cunhado aquele choro e abraça, e fazendo a festa. Aí eu falei para ela assim: abraça mesmo. Abraça, aproveita, porque por pouco tempo. Aí minha sogra olhou assustada: como assim? Eu falei: não, deixa quieto. Então, verdadeiramente foi pouco tempo. A gente ficou lá 1 ano. Mas que aprendeu bastante. Aprendemos muito. E quando você voltou pra cá, o pessoal achou, falou: ih, olha lá o Saulo, foi. Na deu realidade, ruim lá em Rondônia. Na e realidade, voltou. quando a gente voltamos, William, pra você ter noção, quando nós fomos pra lá, a gente não conseguiu levar quase nada, né? Mas lá nós ganhamos, pra glória de Deus. Lá nós ganhamos cama, nós ganhamos guarda-roupa, ganhamos mesa, os irmãos a gente ganhamos tudo zerinho, ganhamos lá em Rondônia. E aí a gente trouxe tudo de volta pra cá. Aí quando eu cheguei aqui, vários irmãos encontravam com a gente na rua e disseram assim: você já voltou? Eu falei: voltamos. Você quebrou a cara, né? Você se deu mal, né? Eu falei: depende do que você fala, quebrar a cara, né? As pessoas nunca... Vocês têm que entender uma coisa. Lembra quando Paulo disse que o não espiritual não consegue entender as coisas espiritual? Uhum. Então não adianta você ficar discutindo, batendo cabeça, discutindo com a pessoa que ele não é espiritual. Ele nunca vai entender. As coisas espirituais são feitas para os espirituais. Então eu entendi, essa viagem nossa serviu de um alicerce muito grande. A gente trouxe uma experiência muito grande para São Paulo. Não, legal. Antes da gente continuar, pessoal, só pedir pra vocês, nos sigam nas redes sociais. A gente não falou no começo, mas nos sigam nas redes sociais: YouTube, Instagram e Facebook. Estamos como Elenco da Fé. E o Spotify, para quando você estiver no seu carro, não conseguir assistir, coloca lá Faithcast.
e estaremos lá. Não esqueçam, nos sigam. E o QR Code vai subir em algum lugar aqui, em algum momento. O pessoal da edição vai colocar. E o Pix, nós também tá na descrição do vídeo, tá? Então, nos ajudem, colaborem. Pra que, ó, vocês estão vendo que tá tudo mudado e tal. Tudo isso aqui gera gasto. Tem umas paradas, uns notebook novo aí. Depois a gente vai falar um pouquinho mais, tá, ó. Filé, mas tudo isso gera um gasto. Então, remédio pra gripe. Não é? Eu tive que passar na farmácia pra cá bem. Mas Deus abençoe e nos ajudem, por favor, pra manter esse projeto. E aí, irmão, vamos lá, voltando. Agora vamos entrar numa parte que é interessante, que marcou muito a gente até por estar mais próximo de você, né? Você comentou aí um pouquinho antes sobre quando você orou e a irmã foi batizada ou renovada com o Espírito Santo. E para quem esteve um pouco mais próximo de você aí, sabe que você buscou isso por muito tempo, né? A questão do batismo com o Espírito Santo. Como que foi essa experiência? Porque a gente sabe que é difícil, a gente vai orando, buscando, e é tudo no tempo de Deus. Mas como foi pra você essa questão? Até eu percebo quando você falou da irmã, meio que quase uma frustração aí, né? Da forma que você falou, mas como que... Explica pra gente como que foi esse período. É uma fase que eu passei que foi bastante difícil, mas hoje eu aprendi, eu entendi que isso aí serve de exemplo, testemunho para muitas pessoas que estão passando o mesmo que eu passei, porque foi assim, William. Por exemplo, lembra quando eu comecei a viajar pela empresa? Eu viajei bastante pela empresa e quando eu me recordo que eu cheguei numa cidade por nome de Paulo Afonso, eu disse assim, eu vou para a igreja, eu vou sentar no último banco, porque aqui ninguém me conhece, então aqui eu vou ficar tranquilo. Minha Bíblia, gravatinha e tal, lá no último banco, bem sossegado. O pastor pediu para o pessoal ir lá e pegar meu nome, pegar a carta. Eu disse, não trouxe carta, não tem carta. E, resumindo, no final do culto, as irmãs cantou, o jovem cantou, ele falou, irmão, se eu não deixar esse irmão que está lá de São Paulo aqui pregar hoje, o Espírito Santo de Deus me mata aqui. Eu fui e preguei. Quando eu terminei de pregar, eu estava do lado dele. Ele fez o apelo, 2 pessoas aceitou Jesus, 2 mulheres, uma grávida. E quando ele deu para mim orar, que eu comecei a orar, a que estava grávida caiu endemoniada. E eu desci, sentei ela no banco, estendi as mãos, expulsamos ali, o demônio foi embora, ela foi liberta. Aí o pastor pegou o microfone e disse, irmãos, olha aí, irmãos, essa é mulher do obreiro, é um presbítero, nós estamos há mais de 8 anos orando para Deus fazer uma obra na vida dela, para ela aceitar Jesus, para ele dirigir igreja, porque não tem como dirigir igreja. Então o que acontece? Aí eu comecei a entender que realmente eu não era batizado com o Espírito Santo, mas Deus fazia uma grande obra com a minha vida. Eu já estava pregando em congresso na Bahia, eu estava pregando para todo lado no Mato Grosso, vários locais eu ia pregar. E você viajava bastante pra Bahia, né, irmão? Viajava bastante. A trabalho. Viajava bastante. Outra coisa que me chamou muita atenção, eu estava num domingo, nessas viagens minhas, eu passei o final de semana em Maceió, eu estava num culto na praça, eu estava em frente, o hotel estava em frente à praça, eu vi os índios, desci, eu em pé, encostado na árvore lá, o irmão que estava dirigindo, me chamou, vamos ouvir aquele irmão lá que está debaixo da árvore, lá, não sabia nem meu nome, me chamou, vamos ouvir, ele vai estar pregando hoje, eu sem Bíblia, sem nada, eu peguei uma Bíblia emprestada do irmão e preguei num culto na praça lá em Maceió, sem ninguém me conhecer. Então eu comecei a entender que Deus tinha uma chamada nesse ministério. E eu não ser batizado com o Espírito Santo me machucava demais, me deixava muito aborrecido. Porque o que acontece? Quando eu estava em Rondônia, na semana de eu vir embora, a mocidade a igreja, a sede fez um trabalho numa subcongregação e me chamaram. E eu tive lá e me deram para orar. Quando eu comecei a orar, Jesus começou a batizar o jovem com o Espírito Santo, William, e as meninas de uma forma assim que eu nunca tinha visto.
As meninas e os meninos caíam no chão. Eles não conseguiam andar, perdiam a força nas pernas. As crianças, os adolescentes, os jovens, foi entregue em casa, de carro, porque não conseguia andar. E Jesus fazendo aquilo tudo, e eu olhando assim, ó, a lágrima descendo, e eu, Jesus, e eu? E eu? Quando que eu vou, Senhor? Como é que vai ser? Aí um dia, de tanto, por exemplo, eu já estava cansado de vir para frente quando o pregador chamava no congresso. Sabe aqueles pregador que chama para vir para frente? Vem para frente, Jesus vai batizar. Eu cansei. Falei, não dá mais, esse negócio não é para mim. Para mim não tem mais jeito. Quanto tempo você ficou no total, depois você continua aí? No total, quanto tempo você buscou o batismo com o Espírito Santo? Ah, mais de 15 anos, né? Caramba. Irmão. Caramba. E isso é bom, a persistência, porque tem gente hoje em dia que... De 12 a 15 anos. Caramba, é bastante. Bastante Tem tempo. gente hoje em dia, irmão Saulo, que você vai conversar assim, você é batizado com o Espírito Santo? Sou. Mas é emocional. A pessoa não tem o real arrependimento, não tem o real tocar de Deus, do Espírito Santo na vida dela, e ela chora, fala em língua porque o irmão do lado tava falando igual. Aí ele copia e pra ela, psicologicamente, tá batizado. Só que não é assim de fato. É fogo. Porque o batismo com o Espírito Santo, ele traz mudança, né? Sim, Ele traz com uma mudança certeza. na sua vida. Não tem como a pessoa estar na mesma vida e ser batizado com o Espírito Santo e continuar na mesma vida, não. E é interessante, William, que eu recebi um convite para pregar. Ó, quem é professor aqui da Escola Dominical? Tem alguém de vocês que é? Acho que quase todo mundo. Olha aí, olha... Então, Júlia, Carol. Só o Joel que, né? Só joga que não. Eu vou mexer no assunto, olha, crucial. Eu era professor da Escola Dominical, era líder da mocidade, e todas as vezes que tinha alguma palestra, ou mesmo a matéria da revista, que falava sobre batismo com o Espírito Santo, eu passava para outro dar. Eu não dava aula. Eu nunca, antes de eu ser batizado com o Espírito Santo, eu nunca preguei sobre batismo com o Espírito Santo. Nunca preguei o texto de Joel, nunca tinha pregado Atos, e todas as vezes que tinha algum assunto sobre batismo com o Espírito Santo, eu passava para outro. Eu não falava, porque eu não vou falar aquilo que eu não tenho. Eu falo, não tenho experiência para falar o que eu não tenho. E eu recebi um convite do pastor Arieusto para pregar lá em Boituva, na sede dele, com todas as congregações, um congresso de jovem reunido na sede. E ele ligou para mim, eu nunca me esqueço que ele ligou, eu falei, tudo bem, eu vou. Aí ele desligou, ligou de novo, tem tema. Eu falei, qual o tema? Atos. Nossa. Vou mais não. Na hora veio. Na hora veio. Eu falei, puxa vida, acho que eu não vou. Eu desliguei e falei, tudo bem. Mas eu resolvi encarar. A primeira vez que eu encarei. Eu entrei pro meu quarto, dobrei o joelho e disse, Deus, eu nunca preguei nesse tema, o senhor sabe. Nunca preguei. Eu vou pregar. Primeiro, eu quero um sinal do Senhor. Eu fiz uma prova com Deus. Não é pecado você fazer prova. A Bíblia orienta para você fazer prova com Deus. Eu disse, Deus, se o Senhor for comigo, eu preciso de um sinal e eu vou pregar em cima desse tema. Mas o tempo foi passando. Eu me lembro que eu fui na segunda-feira para oração. Eu fui numa segunda-feira, eu ia pregar no outro final de semana. Eu fui na oração na segunda-feira no Madalena. E como eu congreguei muitos anos no Madalena, o Arnaldo, que dirigia o trabalho, quando ele me viu, né, ele, vamos ouvir, o irmão Saulo tá aí, ele vai pregar. E quando eu saí do banco, que eu levantei do banco para ir, no corredor da igreja eu já vi algo diferente, que eu nunca tinha sentido. As minhas pernas, nunca tinha sentido, as pernas esquentou, o joelho, sabe quando parece que tá meio deslocado? Eu já comecei a andar meio e falei, pô, o que tá acontecendo? Aí eu comecei a pregar. Quando eu comecei a pregar, que eu iniciei, no final, a sorte que o púlpito ainda era de madeira, eu já estava escorando no púlpito, já não estava aguentando. Aí eu, escorado no púlpito, eu só me abaixei e já dei uma rajada de língua em cima do púlpito. Aí a igreja levantou, aí foi festa, né? E Jesus me batizou em cima do púlpito na igreja do Parque Santa Madalena, ministrando a palavra de Deus. Uma semana antes de pregar sobre o batismo. Antes de pregar sobre o batismo. E naquela segunda-feira eu não consegui ir embora. Quem me levou
Eu fui de carro, mas quem teve de dirigir no meu carro foi o meu Eugênio, que nem dirigiu, não aguentava. Caramba, irmão. Foi tanto, Deus desceu com tanta graça sobre minha vida que eu não conseguia dirigir. E aí, mas é lógico, na hora é aquilo, né? Pra quem é batizado com o Espírito Santo, sabe a experiência e é inexplicável o que a gente sente, né? Mas e depois? Quando você chegou em casa, conseguiu retomar, não digo a consciência, né? Mas conseguiu respirar normalmente, relaxar. O que você sentiu depois Então, disso? mas eu fui sentir depois de uns 2 Quando dias. caiu a ficha, né? Porque na realidade, quando que me colocaram no sofá, eu não conseguia. Eu ia virar pro Johnny e conversar, eu só falava em língua. Eu conversar, ia falar com a Maria, só falava em língua. Então é um negócio assim muito, muito, muito gostoso, muito lindo, lindo mesmo. E depois de uns 2, 3 dias que você começa a respirar, começa a vir eu já tinha. E muito interessante que eu esqueci de falar para vocês. Nesse período aí, antes de eu ser batizado com o Espírito Santo, um dia eu cheguei em casa tão invocado, tão invocado. É invocado e nervoso mesmo, fiquei nervoso, sabe? Eu peguei meus ternos e mandei tudo pra Bahia, dei de presente tudo. Falei, a Maria ficou assim, não me falou um A. A Maria ficou olhando, assustada. Empilhei meus ternos, mandei tudo embora. Naquela na mesma semana, eu recebi 3 telefonemas para pregar em 3 congressos. E aí lascou-se, irmão. Eu tive que pegar terno emprestado. Porque é muito interessante, né? Eu disse, eu não vou nunca mais, eu subo em público. Acabou, acabou. Eu recebi o telefone de casa, tocou, me pregaram num congresso lá em Santo André. Aí eu vou. Aí peguei terno emprestado com Alcides. Aí mais tarde toca de novo, outro congresso. Mais tarde toca de novo. E pregamos nos 3 para a glória de Deus. Aí foi em lugar diferente, né, irmão? Lugar Que aí diferente. você podia ficar com usar o Lugar mesmo diferente, terno aí nos não 3 tinha lugares. Mas o que acontece? Tudo que é demorado, quem trabalha em serviço pesado sabe disso. Se você começa a descarregar uma carreta de cimento, no início você carrega 2 sacos nas costas. Você carrega no início. Mas quando a carreta está no meio, você já não está aguentando um saco. As pernas pesam. Então o que acontece? Tudo que é demorado te traz canseira. Tudo que é demorado te traz desânimo. Tudo que é demorado, você pensa em jogar pro alto. Mas aí o segredo é não desistir. Da mesma forma que Deus fez comigo, Deus vai fazer com vocês, que não é batizado com o Espírito Santo, que às vezes está pedindo a outro assunto, precisa de outra necessidade, outra, Deus vai fazer, porque Ele faz. Amém. Bem. Você falou alguma coisa, jovem? Nada, eu tô admirado aqui. Doar todos os ternos depois de pegar terno emprestado. Eu não sei se eu conseguiria, não. É interessante, sabe o que aconteceu, Júnior? Eu estava já morando na casa da... Lembra que nós tivemos um tempo aqui na casa da Nuciata? Sei. Nós moramos, quando chegamos de Rondônia, a minha casa estava ocupada, a gente ficamos ali. E aí veio uma senhora viúva lá de Rondônia para tratar das vistas. Quando ela chega em casa, ela não sabia de nada. Quando ela chega em casa, na minha casa, vamos orar, vamos. Ela acabou de orar, colocou a mão no meu ombro e disse assim, Deus tá mandando eu te dar 2 ternos, Monsalvo. Eu falei, é de Deus. Aí já foi, busquei, eu tenho até hoje. A irmã Geralda me deu 2 ternos. E aí começou, né? Aí foi retomando os ternos. Foi retomando. Ô, irmão, você comentou da espera aí, que é algo difícil, né? Eu posso dizer que foi a parte mais difícil do processo para você conseguir o batismo com o Espírito Santo? Ou teve alguma outra dificuldade que você passou nesse período que você realmente falou, isso aqui não sei se eu vou aguentar, não. Em relação ao batismo mesmo, é igual você falou, o exemplo da carreta com cimento, né? No começo você tá lá no pique, depois você vê que não vai conseguindo, ou falta muito e tal. A espera é muito difícil, mas teve alguma outra coisa que também nesse período te desgastou? Não, eu acho que na minha caminhada com Cristo, o mais desgastante, o processo mais difícil que eu passei foi esse. A gente passamos outros, né? Material, enfermidade, passamos outro bem difícil, mas o que me marcou mesmo foi esse.
A Esse- espera. Porque é algo que eu almejava. Por exemplo, William, eu fui dirigir a primeira igreja que eu fui dirigir, que era uma Madaleninha lá embaixo, nós começamos a dirigir. Eu não era batizado com o Espírito Santo. Eu não era nem diácono, não podia ser nem diácono. Então o que acontece? Na Santa Ceia tinha que ir um irmão lá para dirigir a ceia, para celebrar a ceia. O Marco William foi celebrar a ceia, veio outros irmãos lá da Vila Ema para celebrar a ceia. Aquilo machucava muito, machucava muito. Principalmente quando terminava o culto, que eu ia dar a bênção apostólica, estava um peso nas minhas costas. Por exemplo, eu estou dando uma bênção apostólica para a igreja, sendo que eu não sou nem sou um obreiro. Então, a primeira igreja que eu comecei a dirigir, eu não era nem diácono, porque eu não era batizado com o Espírito Santo. Isso aí machucava muito, 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 muito. O processo mais difícil que eu passei na minha vida foi esse, com certeza. Mas o que te fez. É que é difícil, a gente entende que é Deus, né? Sempre. Mas. O que te fez não desistir? Ou você sabe que foi Deus, mas foi Deus, eu fui levando, chegou uma hora que eu fui levando e Deus foi tratando. Ou você tem a consciência exatamente do que te fez não desistir de tudo? O que fez eu não desistir de tudo, eu tenho plena certeza, convicção, que é uma esposa crente, fiel do meu lado. Ela ia para as orações, ela consagrava, ela se jogava, ela me ajudou demais nesse período. Ela nunca abriu a boca para falar nada. Ela nunca falou, por exemplo, se fosse outra, às vezes ia falar, puxa vida, que fracasso que você é, você dando uns terno novo, caro, você vai dar assim? Não, ela nunca falou nada, muito pelo contrário, ela me ajudou. Ela me ajudou assim de uma forma, porque nesse momento, William, se você não tiver alguém para te carregar no colo, você não aguenta, não aguenta, você joga mesmo a lona. Você joga, desiste, joga a toalha, desiste mesmo. Mas graças a Deus que eu tenho uma esposa que ela foi, pegou no meu braço e, não, a única coisa, Deus vai nos dar vitória. Deus vai nos dar vitória. Teve vez de eu ouvir a Maria falar, orando, e falar assim, Jesus, batiza o Saulo com o Espírito Santo, nem que seja dormindo. Nem que seja dormindo, mas batiza, Jesus. Faz a obra, chorando. E Deus honrou a minha esposa. E através dela, a gente está aqui hoje para a glória de Deus. Te ajudou a Ajudou carregar muito, a cruz. muito, muito, muito. Que bênção. Então, vocês, esposa, que o esposo está precisando, carrega no colo, ajuda, entenda. Porque vai ter fase... Quanto mais... eu vejo assim, ó. Quanto maior a sua chamada ministerial, maior a sua prova. Maior vai ser a sua prova. Isso aí é fato, não tem como. Se Deus tem uma chamada, William, grande na sua vida, ele já começa a se alicerçar, já começa... Não tem outro caminho a não ser oração. Não tem outro caminho. Tem hora que você não vê saída nenhuma. Eu não via saída nenhuma. Como é que eu vou ser um pastor ou dirigir igreja? Como é que eu vou pregar Jesus dessa forma, sem ser batizado com o Espírito Santo? E o que mais machucava é você ver as pessoas, você ministrando, as pessoas recebendo e você não. Isso aí Você era o canal de bênção e não tinha a bênção, digamos assim. Tapa na cara. Então, e é interessante que o demônio te aponta. É na hora que ele chega, ele muitas vezes, puxa, ó, tá vendo você, ó? Você não tem, ó ao redor, ó. Inclusive, teve uma época que eu me questionei, porque eu estava numa igreja e Jesus batizou as pessoas que eu conhecia. Sabe, um camarada da pá virada, atrapalhado? Aí Jesus batiza o cidadão, rapaz. Jesus, eu não acredito, Senhor. Então você quer questionar com Deus. Jesus, eu não acredito. O Senhor batizou essa figura e deixou ele de fora. Aí você quer se justificar, você quer ser melhor do que o outro. E não é isso. Eu aprendi que para tudo tem o tempo e a hora determinada por Deus. E depois desse tempo que o irmão foi batizado com o Espírito Santo, para ser consagrado de cooperador para pastor, como que foi? Então, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu já estava congregando com o pastor Judeilson no Continental. Eu já estava com ele. Eu tive o prazer de
congregar com o pastor Judeilson lá no Ipiranga. E eu fui pro Continental, nem sabia. Eu fui pro Continental, no outro domingo ele foi colocado no Continental. Quando Jesus me batizou com o Espírito Santo, ele já sabia, os judeus que já me acompanhavam de tempo sabia esse processo meu. No mesmo mês ele falou, faz a ficha que eu vou te levar ao presbitério. E eu já fui direto ao presbitério porque eu já vinha dirigindo igreja, vinha trabalhando na frente de trabalho. Ele disse, não há... Ele falou, só se o pastor recusar, mas eu vou levar sua ficha direto ao presbitério. E ele levou, para a glória de Deus, passou direto ao presbitério. Amém. Ô, louco. E aí já começou a dirigir. Aí como que foi? Não, aí você foi pra presbítero e continuou lá no Continental. Continuei no Continental. Aí, na realidade, eu já estava para sair do Continental. Eu já tinha conversado com a Maria. Falei, Maria, no final do ano a gente sai, vamos mudar, porque vamos mudar de igreja, vamos estar orando a Deus, eu vim para Deus vai nos levar. Aí o Judeilson chega e fala para mim, ó, eu vou ser transferido pro Planalto. Eu falei, você tá brincando? Vou. Eu falei, então, eu já tava com plano de sair. Ele falou assim, vamos comigo então, Saulo. Eu vim para cá, pro Planalto, e quando eu estava aqui no Planalto, eu recebi um convite para dirigir uma igreja do Belém. Alguém me conhecia e quis me levar para dirigir uma congregação do Belém. Eu cheguei no Judeilson porque tudo que você vai fazer, tudo que Deus você tem que entender que o seu pastor, o pastor Luciano, é o líder maior, seu líder espiritual. Você tem que chegar nele e expressar, falar para ele. Eu cheguei no Judeilson, Judeilson, é o seguinte, eu recebi um convite para mim dirigir uma congregação do Belém. Eu falei, não é o que eu queria, porque na realidade eu não quero sair do Ipiranga, mas parece que eu vou aceitar esse convite, é isso, e eu tô orando a Deus. Aí ele falou, não, espera um momento aí, espera um segundo. Aí eu fui viajar para Bahia, aí o pastor Alcides falou com o pastor Judeilson sobre a necessidade de trocas de pastores aqui na região, e eles até citou que precisava de mexer, trocar o pastor do Sinhá e tal. Aí os Deus falou, nós tem um obreiro lá, tem um obreiro bom. Ele falou, mora onde? Mora próximo do Sinhá, não é longe. Aí o pastor Alcides, não, pergunta se ele quer dirigir o Sinhá. Eu cheguei de viagem e Deus só, você não quer dirigir o Jardim Sinhá? Eu falei, lógico que eu quero. Então, através do pastor Judeilson foi canal de bênção na minha vida. Me levou pro presbitério e me indicou para me dirigir o Sinhá. Aí, quando eu vou dirigir o Sinhá, que eu estou dirigindo o Sinhá, eu chego lá, bastante obreiro, lá tem um pastor também que congrega lá no Sinhá. E eu falei, caramba, eu sou presbítero e como é que eu vou fazer, né? Tem pastor do meu lado. Aí eu falei, vambora, eu sei dirigir. Não demorou nada, o pastor Jurandir soube que eu era presbítero. Ele falou, não, traz a sua ficha que eu vou te levar. Tem a consagração agora em outubro e a gente vai te consagrar o pastorado, levar o seu pastorado. O pastor Jurandir me consagrou, levou a minha ficha para ser consagrado ao pastorado. Então, o tempo que você aguardou quase, digamos, para o seu batismo com o Espírito Santo, depois de ser batizado, foi um período muito mais curto até você chegar no pastorado, né? Sim. Deu quanto tempo? Uns 3, 4 anos? 3 anos. 3 anos e meio, mais ou menos, eu fui consagrado ao pastor. A gente sabe que na teoria demoraria mais, né, irmão? Você vê como Deus faz as coisas, né? Se a gente olhar pelo tempo normal, você ia pelo menos uns... se chutar... Indo bem, tirando 10 em tudo, dá uns 8 anos, né? 10 anos pra pastorada. Exatamente. Mas eu entendi e aprendi que quando Deus te faz promessa... Lembra quando Jesus disse assim, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Quando ele fez promessa na sua vida, custe o que custar, passa o que passar. Mas se a promessa veio dele, cumpre. Então eu vejo quando eu fui ao presbitério, e depois eu fui dirigir aí o Sinhá, e o pastor nos levou a ficha para ser o pastorado, eu entendi, compreendi que era Deus fazendo, é Deus agindo, né? Sim, e tudo serve de experiência, né? Assim, trazendo até um pouquinho pro nosso lado, vamos dizer, você foi, o Joel tá aqui também, ele pode confirmar, você ajudou muito a gente, né?
Por isso que, igual você falou do tempo, né? Talvez se você já tivesse sido pastor, ou talvez estivesse em outro lugar, não que Deus não poderia mandar uma pessoa para ajudar a gente, mas quando foi na mesma época do pastor Gideilson que o irmão tava aqui, o irmão ajudava muito a gente. Então, nós somos gratos ao irmão por esse período que você passou aqui, que nos ensinava. Falou, irmão, tem que vir de gravata, irmão. Não pode vir assim, não. Tem que vir arrumado. Prepara uma palavra. Aí quando a gente ia falar, depois sempre dava um feedback pra gente. Então, assim, o período que o irmão passou no Planalto foi um período que nós, jovens, aprendemos também muito. E aprendemos também com você, com o seu exemplo, com a força que o irmão dava pra gente. Então a gente. Nós ficamos muito felizes quando o irmão saiu. Felizes por ir realizar, digamos, um sonho, né? E triste por ter ficado sem irmão aqui, mas Deus, ele trabalha de formas diferentes e individuais, né, com cada pessoa. Então era mais pra expressar a minha, né, gratidão pela sua vida, viu, irmão? Então você ajudou muito a gente. Amém. E ele falou uma vez pra gente, né, Joelito? Um dia eu vou estar velhinho de bengala e vocês vão contar pra mim o que Deus tá fazendo e tal. E... Já era. só não falou careca, mas falou que ia estar velhinho. Então, o irmão ajudou muito a gente. Então, é a questão do tempo, né? Talvez Sim. se tudo tivesse ocorrido mais rápido, você nem teria passado por aqui novamente e talvez não teria dado essa ajuda não só pra nós, assim, eu tô falando de mim, né? Mas pra igreja toda do Planalto, como o irmão ajudou. O Monsalo até já aconselhou eu também algumas vezes. E sempre foi de grande valia as palavras que o irmão Saulo já falou pra mim também. Sou muito grato, irmão Saulo, pela sua vida. E, irmão Saulo, a última pergunta, pra fechar com chave de ouro. O que é fé pro irmão? Então, a fé, inclusive você fez uma pergunta bem taxativa, como diz o ditado, para fechar com chave de ouro mesmo. Muitos crentes não sabem manejar e trabalhar com esse assunto, fé. Por exemplo, eu conheço pessoas que dizem assim, puxa vida, eu acho que nós não tem fé. Aí eu disse assim, mas por quê? É porque as outras vai lá e compra e faz e pela fé e dá certo. Eu falei, não, isso não é fé. Isso não é fé. Eu ir lá e comprar algo porque fulano comprou e deu certo. Por exemplo, eu vou lá, vou comprar um carro sem eu ter condições. Não, eu vou comprar e eu vou pagar pela fé. Não vai pagar pela fé, que isso não é fé. Fé não é isso. Fé é você esperar, crer, acreditar. Fé é o firme fundamento das coisas que você não vê. Mas não é porque, por exemplo, eu vou comprar um carro, mas vou comprar um carro, não estou vendo. Não, você está vendo, você está fazendo uma dívida, talvez até acima daquilo que você ganha. Então, não é fé. Fé é você acreditar. Fé é você... por exemplo, por que a gente prega? Tem pessoas que vai para frente chorando, aceita Jesus, Jesus faz uma obra. Tem gente que vai para frente chorando, aceitando Jesus, mas no outro dia você passa e está dentro do bar bebendo. Não teve fé. Então, fé é você acreditar. Você não tá vendo, eu não estou vendo saída nenhuma, mas Deus me fez promessa. Lembra de Abraão? Deus pega Abraão, disse a Abraão, pega sua esposa, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele não sabe nem para onde ele estava indo. Se ele arrumasse as mobílias, ele falou, pera, onde é que você está indo, Abraão? Não sei, Deus falou que vai me levar. Fé. É isso que a gente precisa de ter. Fé. Domingo tem culto. Se você já souber o que vai ser pregado, o que vai ser falado, não é fé. Tá entendendo? Fé, a gente tem que guardar isso com carinho. Fé é acreditar. Fé é ter esperança que vai dar certo. Tá tudo errado, tá tudo de cabeça para baixo, nada tá dando certo, tudo você faz, nada dá certo, mas tenha fé que as coisas vão entrar no eixo, vai dar certo e Deus vai te colocar você aonde Ele te prometeu. Amém. Amém. Irmão, a gente vai pedir pra
para você orar pela gente, mas antes, só não é nenhuma pergunta, é mais um pedido. Dá um conselho pro pessoal, para que eles não desistam, para quem tá realmente pensando em desistir, e para quem tá buscando alguma coisa. O irmão é um exemplo claro de que Deus cuida e Deus faz coisas maravilhosas e tudo no seu tempo. Então dá um conselho pro pessoal para que eles entendam o tempo de Deus e que esperem com paciência mesmo, como diz no Salmo, e para que eles possam seguir firmes aí no caminho. Olha para essa câmera aqui, irmão, e Maravilha. pode mandar ver. Maravilha. Deixa eu dar até um exemplo. Na última mensagem que eu preguei no bancário, que eu sabia que no outro domingo eu ia ser trocado, né? Devido à minha saúde. Eu estava preparando a mensagem para pregar, a última mensagem. E Deus falou muito forte no meu coração e me deu um tema do hino. Eu escrevi no esboço, aquele hino que eu acho que é o Gesto Fino canta, tem uma palavra para você, não desanime. E eu coloquei no sermão pro grupo de louvor cantar aquele hino no final. Quando deu abertura no culto, fala com o primeiro hino que eles cantam. Seu hino. Esse hino. Aí eu comecei a chorar. Aí eu levantei e disse... E não é um hino comum, né, irmão? Não é um hino comum. Eles nunca tinham cantado aquele hino lá. Nunca tinha cantado. Aí eu levantei já chorando. Vocês conhecem que eu sou chorão mesmo, né? Quando Deus começa a falar, eu sou chorão. Então eu disse assim, nós combinamos alguma coisa? Eu disse, não. Eu falei, mas tá aqui no meu esboço. Eu ia pedir para vocês cantar esse hino no final, se vocês conseguirem cantar. Então, o que acontece? Se você está desanimado, essa câmera, né? Se você está desanimado, pensando em jogar tudo pro alto, desistir de tudo, tem uma palavra para você. Não desanime. Amém. Canaã é logo aí. Amém. Jesus está voltando. Aleluia. Amém. Jesus está voltando. Não dá para brincar mais de ser crente. Não dá mais. Ou nós somos crentes para rachar o bambu, ou nós não somos. Jesus está às portas e eu quero entrar nas portas celestiais. Amém. Amém. Eu quero. Eu almejo o céu. Eu quero o céu. Eu almejo. Esses dias eu pensei que eu ia partir. Esses dias eu pensei que Jesus ia me levar. Mas estamos aqui porque Jesus fez um milagre na minha vida. Amém. Amém. Jesus fez um milagre muito grande. Eu vou vir compartilhar aqui no Planalto que Jesus fez. Jesus ainda muda história. Jesus muda diagnóstico. Jesus mudou o meu. Não era para estar falando aqui com vocês hoje. Mas a bondade dele, a misericórdia dele me alcançou. Eu estou aqui para a glória de Deus. Eu passei aí umas 3, 4 semanas, vocês não sabem, mas dormindo não, sentado na cama com o travesseiro nas costas. Umas 3 semanas assim, consecutivas. Eu pensei que Jesus ia me levar, mas Jesus mudou a minha história. Amém. Amém. Jesus ainda muda história. Eu quero orar por você. E a palavra nossa, não desiste. Não desiste de Jesus por nada. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada. Nada. A doença, a calúnia, a enfermidade, o disse-me disse. Principalmente quando você tem chamados. Deus te chamou, mas você vai ver a gente vai falar um monte de coisas na sua cabeça para você desistir. Um monte de calúnia, um monte de falatório. Você vai falar assim, eu vou jogar pro alto, eu acho que eu não vou aguentar mesmo, eu acho que eles estão certos. Tão nada. É querendo te tirar do propósito. Vai vir convite, vai vir um monte de coisa na sua vida para te tirar do propósito que Deus tem na sua vida. Principalmente quando você é sozinho, quando você não tem ajuda em casa. Aí parece que fica muito mais difícil, mas Deus tem um projeto lindo na sua vida. Amém. Deus diz que vai mudar a sua história. Deus vai mudar.
Às vezes a gente vê as pessoas assim, vê o semblante, vê só por fora, mas Deus te vê, Deus tá falando que te vê por dentro, conhece por dentro, Ele te chamou, Ele te escolheu, te remiu, Ele é contigo. Aleluia. Deus, eu te louvo. Eu sou grato ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito, por esse momento. Jesus, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe, Pai, que eu amo esse trabalho, eu amo, Senhor, essa juventude. Jesus, continua com as mãos estendidas sobre esse jovem, abençoando eles nesse projeto, usando eles, ó Pai, como um canal de bênção. Jesus, eu quero apresentar o pastor Luciano nas tuas mãos. Abençoa teu filho, Pai, na frente desse trabalho. Usa ele, dá graça, cobre ele com teu sangue. Papai querido, que esses jovens sejam um canal de bênção nas tuas mãos, Senhor. Jesus, visita a família, Senhor. Visita pessoas que estão nos assistindo, que quer jogar tudo pro alto, que quer desistir. Senhor, que o Senhor possa fortalecer, que o Senhor possa ajudar, Senhor. Dá força, dá graça, dá ânimo. Cobre com teu sangue, Pai, nos dá vitória em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Muito bom. Amém. Amém. Que bênção, né? Nossa. Bom, pessoal, não tem nem muito o que a gente falar. Somente agradecer, irmão, por você ter vindo. A gente brincou até aqui no episódio do pastor Gideilson mesmo, que estava dando uma canseira na gente, mas a gente sabia, não a fundo, mas sabia que o irmão não estava muito bem. E a gente tava orando pelo irmão. A gente realmente ama o irmão. E vê-lo bem aqui, igual a gente não entrou no assunto, o irmão falou que vai contar qualquer dia, mas vendo você bem aqui pra gente é motivo de muita alegria mesmo. Então que Deus continue te abençoando, te dando saúde, abençoando o seu chamado, abençoando a irmã Maria, que logo logo vai vir aqui também. Então que Deus continue realmente te abençoando e muito obrigado por estar aqui hoje e trazer toda essa experiência e sendo canal de bênção mais uma vez nas nossas vidas. É isso, Saulo. Obrigado de verdade. Obrigado mesmo pela presença. Gente, pedir pra vocês aí, não esqueça da curtida, não esqueça de se inscrever no canal, por gentileza, de nos seguir nas redes sociais também. E é isso, um forte abraço e até a próxima, pessoal. Quer falar alguma coisa, irmão? Também eu só quero agradecer. Deus abençoe a vida de vocês, a Igreja do Planalto, os irmãos que estão nos assistindo. Deus abençoe a todos. E eu amo vocês. Amém. Amém? Amém. Amém. Então até a próxima, pessoal. Um beijo pra todo mundo. Deus Tchau, abençoe tchau. a todos. Amém.